Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 31. Problemas da Juventude. Os jovens são receptivos e esperançosos. Uma vez tendo provado a aventura do sacrifício próprio, não se satisfarão, a menos que estejam constantemente aprendendo do grande mestre. O Senhor abrirá caminhos diante dos que respondam ao seu chamado. Os jovens têm de escolher o destino de sua vida. Pelos pensamentos e sentimentos alimentados nos primeiros anos, determina cada jovem a história de sua vida. Os hábitos corretos, virtuosos e varonis formados na juventude tornar-se-ão uma parte do caráter e geralmente determinarão a conduta da pessoa em toda a vida. Os jovens podem tornar-se viciados ou virtuosos, segundo a sua escolha. Também podem ser distinguidos por atos verdadeiros e nobres, bem como por grandes crimes e impiedade. Educação que produz fraqueza mental e moral. A educação severa da juventude, sem levá-los apropriadamente a pensar e agir por si mesmos, à medida que sua própria capacidade e a evolução mental permitir que, por este meio, eles possam ter desenvolvimento mental, sentimento de respeito próprio e confiança em sua capacidade de realização, isto produzirá uma classe de pessoas fracas em poder mental e moral. E quando se encontrarem no mundo tendo de agir por si mesmos, revelarão o fato de terem sido treinados como animais e não educados. Sua vontade, em vez de ser guiada, foi forçada à sujeição pela áspera disciplina dos pais e dos professores. A mente deve ser educada para governar a vida. As crianças têm uma inteligente vontade, que deve ser dirigida de modo a controlar todas as faculdades. Os mudos animais têm de ser treinados, por não terem razão e intelecto. A mente humana, porém, tem de ser ensinado o domínio próprio. Tem de ser educada a governar o ser humano, ao passo que os animais são controlados pelo dono e educados a serem-lhe submissos. O dono é como que a mente, o juízo e a vontade de seu animal. Uma criança pode ser educada de modo a, como um animal, não ter vontade própria. Sua própria individualidade pode ser imergida na daquele que lhe superintende a educação. Sua vontade, em todas as intenções e propósitos, é sujeita à vontade do professor. Crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade individual. Não foram ensinadas a agir segundo a razão e os princípios. Sua vontade foi controlada por outro, e a mente não foi despertada, a fim de que pudesse expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e suas capacidades mentais, de modo a empenhar suas faculdades mais fortes quando exigido. Os professores não devem parar aí, mas dar atenção especial ao cultivo das faculdades mais débeis, para que todas sejam postas em exercício e levadas de um grau de força para outro, e assim a mente possa alcançar as proporções devidas. Muitos incapazes de pensar por si mesmos. Há muitas famílias onde as crianças se apresentam bem educadas, enquanto sob a disciplina da educação. Quando, porém, é interrompido o sistema que os levou a estabelecer regras, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si mesmos. Essas crianças estiveram tanto tempo sob o regime férreo, não se lhe permitindo pensar e agir por si mesmas nas coisas em que era muito próprio que o fizessem, que não têm confiança em si para se movimentar por conta própria, segundo seu próprio juízo e ter opinião própria. E quando saem de junto dos pais para agirem por si mesmos, facilmente são levados pelo juízo de outros para rumo errado. Não têm caráter estável, não foram deixados a seu próprio juízo, logo que isso fosse praticável. E por isso a mente não se lhes desenvolveu e fortaleceu apropriadamente. Por tanto tempo estiveram sob o controle absoluto dos pais, que confiam inteiramente neles. Os pais lhes servem de mente e juízo. Resultados do controle mediante a força ou o temor. Os pais e professores que se gabam de ter completo controle da mente e da vontade das crianças sob os seus cuidados, cessariam sua gabolice se pudessem traçar a vida futura das crianças, que, por força ou por temor, são assim postas em sujeição. Esses são quase completamente despreparados para participar das severas responsabilidades da vida.
Quando esses jovens não mais estão sujeitos aos pais e professores e são compelidos a pensar e agir por si mesmos, é quase certo que tomem um procedimento errado e cedam ao poder da tentação. Não fazem desta vida um êxito, e as mesmas deficiências são vistas em sua vida religiosa. Disciplina que estimula e fortalece. Depois da disciplina do lar e da escola, todos terão de enfrentar a severa disciplina da vida. Como enfrentá-la sabiamente é a lição que se deve explicar a toda criança e jovem. É verdade que Deus nos ama, que Ele está atuando para a nossa felicidade, e que, se sua lei tivesse sempre sido obedecida, jamais teríamos conhecido o sofrimento. Não menos verdade é que neste mundo, como resultado do pecado, sobrevêm à nossa vida sofrimentos, perturbações e cuidados. Podemos proporcionar às crianças e jovens um bem para toda a vida, ensinando-os a enfrentar corajosamente estas dificuldades e encargos. Conquanto lhes manifestemos simpatia, que isto nunca seja de maneira a alimentar-lhes a compaixão de si mesmos. Eles necessitam daquilo que estimula e fortalece, em vez de enfraquecer. Reação às regras férreas. Em vosso disciplinar, não ponhais nenhuma partícula de rispidez. Não imponhais aos jovens ordens rígidas, que por vezes os levam a julgar que têm de fazer e farão aquilo que são ordenados a não fazer. Quando dais advertências ou repreensão aos jovens, fazei-o como alguém que neles tem interesse especial. Que eles vejam que tendes o sincero desejo de que eles tenham um bom relatório nos livros do céu. Para os jovens é duro assumir encargos. Os jovens podem exercer poderosa influência se renunciarem ao orgulho e egoísmo e se dedicarem a Deus. Via de regra, porém, não levam cargas de outros. Estas terão eles mesmos de carregá-las. É chegado o tempo em que Deus requer uma mudança nesse respeito. Ele convida jovens e velhos a ser zelosos e arrepender-se. Se continuarem em seu estado de mornidão, vomitá-los-á da boca. Diz a testemunha fiel: conheço as tuas obras. Jovem, rapaz ou moça, nossas obras são conhecidas, quer sejam boas, quer más. Sois ricos em boas obras? Jesus se vos aproxima como conselheiro. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Pensamentos tornam-se hábitos. Necessitamos de ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para toda a alma. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. A faculdade de dominar-se desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, tornar-se-á fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo o que é baixo e inferior, e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser respeitados pelos homens e amados por Deus. Tristes exemplos da história. O caráter de Napoleão Bonaparte foi grandemente influenciado por sua educação na meninice. Instrutores insensatos inspiraram-lhe o amor à conquista, formando exércitos de brincadeira e o colocando à sua frente como comandante. Aí foi posto o fundamento de sua carreira de lutas e derramamento de sangue. Fossem os mesmos cuidados e esforços dirigidos para torná-lo um homem bom, imbuindo-lhe o jovem coração do espírito do Evangelho, e quão amplamente diversa poderia ter sido sua história. Disse que Hume, o cético, era, em seus primeiros anos, um consciencioso crente na palavra de Deus. Estando ligado a uma sociedade de debates, foi-lhe designado apresentar os argumentos em favor da incredulidade. Estudou com afinco e perseverança, e sua mente perspicaz e ativa ficou imbuído dos sofismas do ceticismo. Dentro em breve, começou a crer nos seus enganosos ensinos, e toda a sua vida posterior apresentou a negra marca da incredulidade. A influência da leitura. Muitos jovens são ávidos por livros, leem qualquer coisa que possam obter. Apelo para os pais desses jovens
a fim de que governem o desejo deles pela leitura. Não permitais sobre vossas mesas revistas e jornais em que se encontrem histórias de amor. Preenchei o lugar destes com livros que auxiliam os jovens a pôr na formação do seu caráter o melhor material: o amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. Animai vossos filhos a armazenar na mente conhecimento valioso e deixar que aquilo que é bom ocupe a alma e dirija suas faculdades, não dando lugar a pensamentos baixos, aviltantes. Restringi o desejo pela leitura que não forneça ao espírito bom alimento. O dinheiro despendido com revistas de ficção pode não parecer muito, mas é demasiado para ser gasto naquilo que tanto se presta para o fim de transviar, e de volta dá tão pouco que seja bom. A mente assume o nível das coisas que observa. A compreensão equipara-se ao nível das coisas com que se familiariza. Se todos fizessem da Bíblia o seu estudo, veríamos um povo mais desenvolvido, capaz de pensar de maneira mais profunda e revelando mais elevado grau de inteligência do que poderiam proporcionar-lhes os mais intensos esforços ao estudar meramente as ciências e as histórias do mundo. A Bíblia confere ao sincero pesquisador avançada disciplina mental, e ele emerge da contemplação das coisas divinas com as faculdades enriquecidas. O próprio eu é humilhado, ao passo que Deus e sua verdade revelada são exaltados. Valor da vivência religiosa pessoal. Deus deve ser o mais elevado objeto de nossos pensamentos. Meditando nele e com ele pleiteando, eleva-se a alma e avivam-se as afeições. A negligência da meditação e oração resultará ao certo no declínio dos interesses religiosos. Então se verão o descuido e a indolência. Religião não é mera emoção, sentimento. É um princípio entretecido em todos os deveres diários e transações da vida. Não se cultivará coisa alguma, nem se empreenderá qualquer negócio que impeça o cumprimento deste princípio. Para reter a religião pura, imaculada, é necessário atuar, perseverar no esforço. Temos de fazer algo, nós mesmos. Nenhum outro pode cumprir nossa tarefa. Nenhum outro, senão nós mesmos, pode operar nossa salvação com temor e tremor. Esta é mesmo a obra de que o Senhor nos encarregou. Os jovens precisam da disciplina do trabalho. E hoje, como foi nos dias de Israel, cada jovem deve ser instruído nos deveres da vida prática. Cada um deve adquirir conhecimento de algum ramo de trabalho manual, pelo qual, sendo necessário, possa obter subsistência. Isto é essencial, não somente como salvaguarda contra as vicissitudes da vida, mas pela relação que tem com o desenvolvimento físico, mental e moral. Mesmo que fosse certo que alguém jamais necessitasse de recorrer ao trabalho manual para sua manutenção, deveria ainda ser ensinado a trabalhar. Sem o exercício físico, ninguém pode ter uma boa compleição e vigorosa saúde. E a disciplina do trabalho bem regulado não é menos essencial para se conseguir mente forte e ativa e caráter nobre. Indolência é pecado. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro cavalheiro ou dama é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é pecado, e a ignorância dos deveres comuns o resultado de estultícia, que no decurso da vida dará ampla ocasião para amargo arrependimento. Não negligenciar a educação nos deveres domésticos. Na infância e na juventude deve ser combinado o preparo prático e o literário. Deve-se ensinar as crianças a ter parte nos deveres domésticos. Devem ser instruídas sobre como ajudar ao pai e à mãe nas tarefas pequenas que possam cumprir. Sua mente deve ser educada a pensar, a memória forçada a lembrar-se do trabalho designado, e no ensino dos hábitos de utilidade no lar, educam-se elas em cumprir deveres práticos adequados à sua idade. Se as crianças recebem o devido preparo doméstico, não serão encontradas na rua, recebendo a educação casual que tantos recebem. Os pais que amem os filhos de modo sensato não permitirão que cresçam com hábitos ociosos, sem saber cumprirem deveres domésticos. O que toda mulher deve saber:
Muitas senhoras, consideradas bem educadas, diplomadas com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e, por isso mesmo, essencial à sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, porém elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É direito de toda a filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu próprio domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores, sem conta, que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. É seu direito obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades que possa cuidar dos filhos quando enfermos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiras e médicos estranhos. Quando a mulher deixa de educar a mente. Mulheres que professam piedade geralmente deixam de educar a mente, deixam-na sem controle, que vá aonde lhe apraz. É este um grande erro. Muitas parecem não ter nenhum poder mental, não educaram a mente a pensar, e por isso não terem feito, supõem não poder fazê-lo. São necessárias meditação e oração para crescer na graça. É porque há tão pouca cultura mental, tão pouca reflexão, que não há mais estabilidade entre as mulheres. Deixando a mente em estado de inação, apoiam-se em outros, para por elas fazer o trabalho cerebral, planejar, refletir e lembrar. Algumas carecem de disciplinar a mente pelo exercício, devem forçá-la a pensar. Enquanto confiam em outros para, em seu lugar, refletir, resolver seus problemas, e recusando-se a forçar a mente a pensar, continuará sua incapacidade de lembrar, de olhar diante de si e discriminar. Toda pessoa deve envidar esforços para educar a mente. O vestuário da mulher, indício do que lhe vai na mente. O vestuário é uma amostra da mente e do coração. Aquilo que é dependurado exteriormente é o sinal daquilo que está no interior. Para vestir-se com exagero, não se requer inteligência ou mente cultivada. O próprio fato de que a mulher pode pendurar em sua pessoa tal quantidade de peças de roupa desnecessárias mostra que não podem ter tempo para cultivar o intelecto e armazenar na mente conhecimento útil. Necessidade de pureza de pensamento e de ação. Insisto convosco quanto à necessidade de pureza em todo pensamento, toda palavra e ação. Temos uma responsabilidade individual para com Deus e uma obra individual que ninguém pode fazer por nós. É fazer o mundo melhor, por preceito, pelo esforço pessoal e o exemplo. Ao passo que devemos cultivar a sociabilidade, não se faça isso por mero divertimento, mas com um desígnio, há almas por salvar. A masturbação avilta a mente. Algumas crianças começam a prática da poluição própria na infância, e ao crescerem em anos, as paixões concupiscentes crescem com o seu crescimento e fortalecem-se com a sua força. Não têm mente tranquila. Meninas desejam a companhia de rapazes, e estes a das meninas. Seu comportamento não é reservado e modesto, são ousados e atrevidos, e permitem-se liberdades indecentes. O hábito do abuso próprio aviltou-lhes a mente e manchou-lhes a alma. Pensamentos vis e a leitura de novelas, histórias de amor e livros imundos excitam-lhes a imaginação, e exatamente esses se ajustam ao seu espírito depravado. Não amam o trabalho, e, empenhados nele, queixam-se de fadiga, doem-se-lhe as costas, doem-lhes a cabeça. Não haverá causa bastante? Fadigam-se por motivo de seu trabalho? Não. No entanto, os pais têm pena dessas crianças ao se queixarem e aliviam-nas de trabalho e de responsabilidade. Isto é a pior das coisas que por eles podem fazer.
Removem assim quase a única barreira que impede Satanás de ter livre acesso à sua mente enfraquecida. O trabalho útil ser-lhes-ia, em certa medida, uma salvaguarda contra o controle de Satanás sobre eles. Os jovens hão de usar suas energias. O talento juvenil, bem organizado e bem educado, é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com as suas transbordantes energias. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Os jovens precisam de atividade. Os jovens gostam, por natureza, de estar em atividade. E se não encontram legítimo desafogo para suas energias reprimidas após o confinamento da sala de aula, tornam-se inquietos e impacientes sob a restrição, sendo, portanto, induzidos a empenhar-se em esportes rudes e nada varonis, que desonram a tantas escolas e colégios, e até a precipitar-se em cenas de verdadeira dissipação. Muitos dos jovens que deixaram seu lar, sendo inocentes, são corrompidos por suas relações na escola. Correspondem às sugestões. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesmos se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a que os faz úteis aos outros. Entusiastas e impressionáveis por natureza, são prontos a corresponder à sugestão. Fazendo planos para a cultura de plantas, procure o professor despertar interesse no embelezamento dos terrenos da escola e da sala de aula. Um duplo benefício resultará. Aquilo que os discípulos procuram embelezar, não quererão que fique maculado ou destruído. Isso lhes encorajará gosto apurado, amor à ordem, hábitos de cuidado. E o espírito de associação e cooperação desenvolvido demonstrar-se-á aos alunos uma bênção por toda a vida. Por vezes deixam de ver a Deus como um pai que ama. Os jovens geralmente se conduzem como se as preciosas horas da graça, enquanto a misericórdia se estende, fossem um grande feriado, e eles tivessem sido postos no mundo meramente para o seu próprio entretenimento, para fruir uma contínua sucessão de excitamento. Satanás tem feito esforços especiais para induzi-los a buscar a felicidade em diversões mundanas e justificar-se procurando mostrar que esses divertimentos são inofensivos, inocentes e mesmo importantes para a conservação da saúde. Médicos há que têm dado a impressão de que a espiritualidade e devoção a Deus são prejudiciais à saúde. Isto agrada ao adversário das almas. A imaginação doentia representa mal a Deus. Há pessoas de imaginação doentia que não representam de modo devido a religião de Cristo. Elas não possuem a religião pura da Bíblia. Alguns se flagelam através de toda a vida por causa de seus pecados. Tudo o que podem ver é um Deus de justiça ofendido. Cristo e seu poder remidor, graças aos méritos de seu sangue, deixam eles de ver. Esses não têm fé. Essa classe se compõe geralmente de pessoas que não têm a mente bem equilibrada. Por causa da doença que lhes foi transmitida pelos pais e uma errônea educação na juventude, eles contraíram hábitos errôneos que lhes ofendem a constituição e o cérebro, fazendo que os órgãos morais adoeçam, tornando-lhes impossível pensar e agir racionalmente em todos os pontos. Não têm mente bem equilibrada. Piedade e justiça não destroem a saúde, mas ao contrário são saúde para o corpo e força para a alma. Necessidade de restrição. Agi sempre por princípio, nunca por impulso. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e bondade. Evitai toda a leviandade e frivolidade. Que nenhuma vil graçola vos escape dos lábios. Nem sequer aos pensamentos permitais correr as rédeas soltas. Devem ser dominados e conduzidos cativos à obediência de Cristo. Que eles estejam ocupados em coisas santas. Então, pela graça de Cristo, serão puros e verdadeiros. Manter à distância o sentimentalismo. Vives agora a vida de estudante. Permita que tua mente se demore em assuntos espirituais. Mantenha todo o sentimentalismo à parte de tua vida. Dá-te a ti mesmo vigilante autoinstrução
e põe-te sob o controle de ti mesmo. Estás agora no período formativo do caráter. Para ti, nada deve ser considerado trivial ou pouco importante se te desvias dos mais altos e santos interesses, tua eficiência no preparo para fazer a obra que Deus te confiou. Conserva sempre a simplicidade de ação, mas põe alto tua norma para a harmoniosa manifestação e aperfeiçoamento de tuas faculdades mentais. Sê resoluto em corrigir toda e qualquer falta. Tendências hereditárias podem ser superadas. As rápidas, violentas explosões de temperamento, de tal modo transformadas que estas manifestações, pela graça de Deus, serão completamente vencidas. Devemos individualmente considerar que estamos na oficina de Deus. Necessidade de conselho. Os jovens não devem ser deixados a pensar e agir independentemente do juízo dos pais e professores. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o comprovado juízo, sendo guiadas por seus pais e professores. Devem ser educados de modo que sua mente se una à mente dos pais e mestres, e ser instruídos de modo que possam ver a propriedade de lhes atender ao conselho. Então, quando saem do contato da mão guiadora dos pais e professores, seu caráter não será parecido ao junco que oscila ao vento. A mais alta educação possível. O Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível, com o escopo em vista de partilhar com outros nosso conhecimento. Ninguém pode saber onde nem como será chamado para labutar ou falar em favor de Deus. Somente nosso Pai Celeste vê o que pode fazer do homem. Há perante nós possibilidades que nossa fraca fé não discerne. Nossa mente deve estar tão adestrada que, se necessário, possamos expor as verdades da palavra de Deus perante as mais altas autoridades terrestres, de maneira tal que glorifique seu nome. Não devemos perder oportunidade alguma de preparar-nos intelectualmente para a obra de Deus. A mente sempre ativa. A mente não cessará jamais de ser ativa. Ela está exposta às influências, sejam boas ou más. Assim como o rosto humano é estampado pela luz na tela do artista, igualmente são os pensamentos e impressões estampados na mente da criança. E quer sejam estas impressões terrenas, quer morais e religiosas, são elas quase indeléveis. Quando a razão está a despertar, a mente é mais suscetível, e assim as primeiras lições são de grande importância. Essas lições têm poderosa influência na formação do caráter. Se são do cunho devido, e se à medida que a criança avança em anos são seguidas com paciente perseverança, os destinos terrestre e eterno se modelarão para o bem. Esta é a palavra do Senhor. Instruí o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Juventude, o tempo da oportunidade. O coração dos jovens é como cera impressionável, e podeis levá-los a admirar o caráter cristão. Dentro de alguns anos, porém, a cera poderá transformar-se em granito. É na juventude que as afeições são mais fervorosas, a memória mais retentiva e o coração mais suscetível às impressões divinas. E é durante a juventude que as faculdades mentais e físicas devem ser lançadas à tarefa, a fim de que grandes aperfeiçoamentos se possam fazer, em vista do mundo que agora existe e do que há de vir.